Nosso Deus está aqui presente. O Senhor quer nos falar pela palavra do Senhor. Colossenses 4. Colossenses 4, o versículo 2. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem operado muito em nosso meio. Quer continuar falando pela palavra do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos compreender a essência do Evangelho, porque é muito possível ficarmos um tempão dentro da igreja sem entender exatamente o que é a palavra do Senhor, como Deus age, como Deus opera. Não podemos ficar nutrindo falsas esperanças. Existe uma esperança verdadeira. 1 Pedro 1 diz que nós somos gerados para uma bendita esperança. Louvado seja o Senhor. Só um versículo, Colossenses 4:2. Juntos, todos juntos. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. De novo, bem forte. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Glória a Jesus. Vamos dizer decor? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Fala, irmão, assim, não esqueça. Glória a Jesus. Irmãos, vamos entender a palavra do Senhor. Este texto que lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Foi um homem que andou com Deus, cheio do Espírito Santo, e escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Não é muito própria assim para o português a expressão ele foi usado pelo Senhor, porque às vezes essa expressão foi usado fica algo muito impessoal. Ele escreveu por quê? Porque ele tanto andou com Deus que ele foi cheio do Espírito de Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10. Diga glória a Jesus. Ele concebeu a palavra de Deus dentro de si. Essa palavra foi escrita no seu coração. Então, quando ele falava, aquela palavra estava nele, estava gerada nele, estava encarnada nele. Por isso que ele foi grandissimamente um instrumento nas mãos do Senhor. Diga glória a Jesus. Das 13 cartas que Paulo escreveu, que estão na Escritura Santa, 7 foram escritas na cadeia. Fala para nós assim, na cadeia. Quer dizer, quase mais da metade. Efésios 6:20. Pelo que sou embaixador em cadeias, para que o Senhor me mostre como convém falar do mistério do Evangelho. Então a carta dos Efésios é a primeira. A segunda é a carta dos Filipenses 1:13. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram manifestas por toda a guarda pretoriana e também nos demais lugares. A carta aos Colossenses, esta aqui que lemos, Colossenses 4:3, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Deus, pelo que também estou preso. E o versículo 18, saudação de minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. O quarto livro escrito na cadeia, 1 Timóteo. Dentro do livro não tem nenhuma evidência, mas são evidências externas, as provas históricas que mostram isso. 2 Timóteo, escrito na cadeia, 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. O livro de Tito também foi escrito na cadeia, não tem evidência interna, mas evidências externas. E Filemon, versículo 9, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, quando o apóstolo escreveu, perseverai em oração, velando nela com ações de graças, ele estava na cadeia. Diga glória a Jesus. Fala assim, não esqueça isso. Ele estava na cadeia quando ele escreveu. Não estava murmurando, nem reclamando, nem amaldiçoando e nem blasfemando. Tem pessoas aqui desta igreja que por passarem por dificuldades começam a
blasfemar, falarem besteiras, grosseiras contra Deus. A mão do Senhor vai se pesar na tua vida severamente para você aprender. Fala assim, viu? Porque sujeitinhos desbocados, para estes Deus tem um tratamento especial. Fala assim, viu? Especial para você aprender a não blasfemar de Deus. Diga glória a Jesus. Então, mas por que é necessário perseverar em oração? Nós sempre precisamos pensar nisso, irmãos, porque a nossa alma quer esquecer destas lições. Por que tem que perseverar em oração? Repita comigo, porque nós estamos em um seríssimo combate espiritual. Irmãos, Deus pode todas as coisas, mas Deus, que pode todas as coisas, estabeleceu caminhos, e os caminhos são estes. Ouça só isso, Romanos 15:30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Porque combate? Daniel 10:12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a humilhar-te e a buscar ao Senhor, as tuas palavras são ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras, mas opôs-se contra mim o príncipe da Pérsia, resistindo-me por 21 dias. E Miguel, um dos primeiros príncipes que veio em meu auxílio. Diga glória a Jesus. Nós estamos num combate. Irmãos, se o Senhor quiser, Ele pode ouvir as nossas orações instantaneamente. Mas Deus traçou caminhos espirituais. A oração, ela sai daqui para chegar no trono de Deus. Existe um caminho pré-estabelecido, um caminho espiritual. E esta oração pode ser interceptada. Fala assim, viu? Por isso que tem que perseverar em oração, perseverar, para que acabe definitivamente chegando. É assim, continua sendo assim. Diga glória a Jesus. Gênesis 32:28, eu te digo que tu és Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então nós temos que lutar. Diga glória a Jesus. Combater em oração. E ouça isso, você precisa compreender isso, não pode se esquecer. Nós estamos num combate, e neste combate existem aparentes derrotas. Muitas vezes o servo de Deus parece que é derrotado, e não é poucas vezes, muitas vezes. Muitas vezes você ora e não consegue, e foi tudo por água abaixo. Mas é assim. Fala ao lado, é assim. O que você tem que fazer? Perseverar em oração. Mas pastor, eu orei, e olha o que aconteceu. O que eu faço? Continua orando. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Ah, pastor, eu orei, e foi tudo em vão. Só para a tua cabeça. Fala assim, viu? A oração feita no Senhor nunca é em vão. É uma aparente derrota, tem que continuar. Exemplo disso, Esdras 4:24, Deus mandou Esdras, conseguiu graça, foi, levou as fazendas que o rei deu, etc e tal, chegou lá, começaram o templo, levantou-se a oposição dos vizinhos de Jerusalém, já mandaram uma carta, e já, Esdras 4:24 diz assim, cessou a obra da casa de Deus. A construção do templo foi proibida, e ficou 15 anos proibida. Diga glória a Jesus. Foi uma vitória, Esdras pôde ir, pôde reconstruir Jerusalém, chegou lá, começou a fazer o templo, para tudo. Parece que Deus tinha perdido, mas Deus nunca perde. Diga glória a Jesus. Então, é um combate, às vezes há derrotas. Outro exemplo, Êxodo 5:21. Deus levantou Moisés, mandou ir a Faraó para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés falou para Faraó, deixa o povo ir. Sabe o que o Faraó fez? Dá mais trabalho para esse povo que estão pensando uma abobrinha. Estão com muito tempo ocioso. Ele foi e a situação do povo piorou. E esse versículo diz que o povo começou a murmurar, o que fizeste a nós? Que fizeste com que os nossos nomes ficassem mal cheirosos perante o Faraó. Quer dizer, Deus mandou Moisés, a situação do povo piorou. De início, era só perseverar. Diga glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jeremias nos calabouços profetizava, fazia a vontade do Senhor, e vira e mexe estava preso. Paulo nas prisões, parece que era uma derrota, mas Senhor, irmãos, é aquele tipo de discurso lastimoso e murmurante. Faz misericórdia. Uma vez eu peguei um processo na Justiça do Trabalho, onde trabalho, de um homem que estava pleiteando direitos por causa de uma aposentadoria por invalidez. Eu fui olhando o processo, daí tinha um laudo médico. E o laudo médico falava sobre o paciente, dizendo assim, ele tem tal doença, tal doença, tal doença. E no meio estava escrito assim, em letras bem grandes, o paciente é queixoso. Aquilo me incomodou assim, queixoso. Fiquei pensando comigo, quanto crente queixoso por aí, né? Fazia misericórdia. Já pensou uma autoridade terrena dizendo assim, você é queixoso? Fazia misericórdia. Jesus amado, diga glória a Deus. Irmãos, e quais são as queixas? Mas Senhor, eu sou teu servo. Por que eu estou passando com isso? É porque você não conhece a Bíblia, só por causa disso. Diga glória a Jesus. Se você conhecer, você ficava quieto. Porque os servos de Deus passaram por isso, os profetas, e Jó, e o apóstolo Paulo, e Jesus. Mas é assim, é um combate. Persevere em oração. A vitória do crente é final. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Por que tem que perseverar em oração? Repita comigo: os nossos inimigos se multiplicam. Irmãos, tem certas queixas nossas. O Senhor está falando hoje sobre perseverar em oração, sobre parar de queixar. Aliás, esse assunto tem sido assim muito debatido aqui, e nos testemunhos nós já vimos isto. Dar glória a Deus, agradecer ao Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que fica assim, ai pastor, mas... Ele só não usa o ditado popular porque tem a expressão reza, mas senão ele falava assim, quanto mais oro, mais assombração aparece. Faz misericórdia. Você não está falando novidade nenhuma. Salmo 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Os inimigos se multiplicam mesmo. Isaías 59, 19, vindo o inimigo como torrentes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Diga glória a Jesus. Tem que perseverar, tem que continuar lutando em oração, tem que continuar clamando. Irmãos, tem que vencer assim a má vontade, tem que vencer o desânimo, tem que vencer a lamúria, a lamentação, e continuar orando na presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Continua, que o Senhor tem muito a dizer ainda. Irmãos, por que é um combate? O maior combate, repita comigo, o maior combate da oração é o combate da submissão. Ai Senhor, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Mas vai passar por isso. Fala assim, viu? Ai Jesus, não era isso que eu queria para a minha vida. Mas vai passar por isso, vai ter que se humilhar. Irmão, Jesus no Getsemane, Lucas 22, ele combateu em oração, orou tanto, por quê? Porque era um duelo de vontades, Senhor, se possível tira o cálice, mas seja feita a tua vontade. Diga glória a Jesus. Você não quer passar pela dificuldade? Eu também não, mas e daí? Pergunta para você, e daí? Se está nos desígnios de Deus que nós passemos por isso, vamos passar em nome de Jesus, e o Senhor vai nos dar a vitória, e vamos passar bem, sem espírito ruim, sem espírito contrariado, e sem sapatear. Fala assim, sem sapatear. Diga glória a Jesus. Lamentações, Jeremias 3, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Ouvi até a história de uma mulher crente que ela não estava mais limpando a casa porque ela queria orar e pôr a boca no pó. Não é isso. Diga glória a Jesus. Não é isso. Fala para nós assim, não é isso.
Pôr a boca no pó quer dizer humilhar-se perante o Senhor. Irmãos, o Senhor hoje, no meu serviço, Ele falou ao meu espírito em um texto. Sabe qual que eclodiu da parte do Senhor? Assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu contudo me alegrarei no Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, traduzindo o versículo para hoje: ainda que a porta de emprego não se abra, ainda que o marido não se converta, diga glória a Jesus, ainda que o filho continue rebelde, ainda que a dor não passe, ainda que a doença piore, ainda que o dinheiro não chegue, ainda que a sogra chegue, diga glória a Jesus, eu me alegrarei no Senhor. Falam assim: eu me alegrarei no Senhor. Esperou tanto, não conseguiu. Eu me alegrarei no Senhor. Eu perseverar em oração. Diga glória a Jesus. Não estamos derrotados, porque a batalha não acabou ainda. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Lucas 18:1 contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Salmo 126: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Glória a Deus. Irmão, Salmo 46 significa crer no meio das turbulências. Não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que Deus quer de nós é uma fé firme, inabalável. Por isso que Deus permite as tribulações. Meu amado, Deus não se comove com entusiasmos, com empolgação. Deus quer fé verdadeira. Irmãos, e tem gente que está na igreja, tem gente que está aqui hoje, que é meio assim, que se a coisa apertar para o teu lado, você já fica assim: ai, mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é verdade? Fazem misericórdia. Por quê, meu filho? Porque a tua fé não vale nada. É fé de quinta categoria. Deus não quer fé hesitante. Diga glória a Jesus. Por isso que Deus te prova para ter uma fé de valor. 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, as nossas orações ficam em memória perante Deus. O anjo que falou a Cornélio em Atos 10: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória tua diante do Senhor. Tudo que você derrama perante o Senhor fica guardado perante Ele. Salmo 56:8: tu guardaste as nossas lágrimas no teu odre. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, perseverar em oração, porque todas as orações chegam, oração perseverante chega, ela ultrapassa as barreiras espirituais, e elas chegam, elas ficam em memória perante o Senhor, para a operação oportuna de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem aquele episódio do livro de Esther, do rei que perdeu o sono, então mandou virem aquelas pessoas para contarem as crônicas, e daí descobriu-se lá que Mardoqueu tinha avisado o rei da conspiração de 2 servos que queriam matar o rei, e daí o rei perguntou: mas o que você fez a esse Mardoqueu? Eles disseram: nada. Então daí ele pensou em recompensar o Mardoqueu. Irmãos, ali é uma verdade espiritual escrita em forma de história, escrita em forma de parábola. Diga glória a Jesus. Tudo que você faz fica registrado, e um determinado dia Deus se lembra. Mas não que Deus esqueça, mas Gênesis 8:1 diz assim: lembrou-se Deus de Noé e mandou um vento e acalmou as águas. Diga glória a Jesus. Esse lembrou-se quer dizer: chegou a tua vez. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Irmãos, por que tem que perseverar em oração? Não se esqueça disso, você precisa disso. Fala isso para o lado, você precisa disso. Por que tem que perseverar em oração? Porque existe o tema bíblico do desamparo de Deus. Todo servo de Deus, vez por outra, passa por momentos de aparente desamparo. Salmo 22:1: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Te alongas, quer dizer, por que está longe? Diga glória a Jesus. Todos passam por isso, mas o salmista, mesmo se sentindo abandonado, continuava orando, porque este salmo é uma oração. Diga glória a Jesus. Perseverar em oração. Salmo 84: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Tu nos sustentas com pão de lágrimas e nos dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos. Os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Diga glória a Jesus. O salmista dizendo: Senhor, nós estamos abandonados. Mas ele continuava falando com o Senhor, e continuava clamando, e continuava suplicando, até o Senhor ouvir. Salmo 115:2: porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Depois você lê o versículo, que é exatamente assim que está escrito: porque dirão as nações. É a constatação de um fato, isso vai acontecer. Onde está o teu Deus? Quantas vezes, irmãos, com o crente acontece uma coisa, e os teus colegas que não são crentes dizem assim: mas você não é crente? Aonde está o teu Deus? Meu amado, isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, mas continue orando, porque vai chegar a hora da operação do nosso Deus. Diga glória a Jesus. Continue perseverando na presença do Senhor. Mateus 24:43, o que disseram a Jesus na cruz: confiou em Deus que o livre, porque ele diz que o ama, livre-o agora, porque ele se diz filho de Deus. Vamos falaram isso para Jesus na cruz, mas 3 dias depois ele estava ressuscitado de entre os mortos, está glorificado para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Por que tem que perseverar em oração? Irmãos, porque nós somos terríveis. Fala para nós assim: você é terrível. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso coração é dado à soberba. Qualquer coisinha nós já estamos nos achando. Irmãos, o Senhor precisa nos moer. Isaías 53: ao Senhor agradou moê-lo. E o Senhor quer nos moer para que nós fiquemos mansinhos, humildes. Irmãos, ouça isso. Diga glória a Jesus. Deuteronômio 8:3. Olha só o que Deus faz conosco. Deus te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes o Senhor nos humilha. Diga glória a Jesus. Por quê? Para você aprender a depender do Senhor. Fala para nós assim: depender do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos provados no fogo, como diz 1 Coríntios 3. Todas as obras são provadas no fogo. Irmãos, tem gente que começa a frequentar a igreja, passa 2, 3 anos, não resolveu o problema do casamento, ou do filho, ou das finanças, ele já fica balançando e já começa a pular fora. Por isso que Deus não respondeu às orações feitas, não respondeu ainda, porque Ele sabia que essa tua fé não era grande coisa. Fala assim: viu? Tem que ter fé verdadeira e aguardar o Senhor até Ele fazer. Diga glória a Jesus. Tem que ficar firme até Deus responder. Outra verdade, por que nós temos que perseverar em oração? Repita comigo: as nossas iniciativas são
contestadas pelo próprio Deus. Eu vou dar um exemplo dos irmãos, Lucas 9:57. Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Diga glória a Jesus. No mesmo texto, Senhor, seguir-te-ei, mas deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. O outro, Senhor, eu te seguirei, mas eu quero primeiro despedir dos que estão na minha casa. Resposta de Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Quer dizer, chegaram pessoas assim com discursos inflamados, com iniciativas. Senhor, agora eu vou te seguir para valer. Jesus olhou assim: raposa tem covil, eu não sou covil de raposa nenhuma. Assim, Jesus, e a ave do céu tem ninho, eu também não sou ninho de ninguém. Como se Jesus quisesse dizer isso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que você quer? Irmãos, quer dizer, Jesus não vai aceitando qualquer empolgação e não vai aceitando qualquer iniciativa, ele contesta. Domingo, muitos vieram aqui na frente e ajoelharam. Senhor, agora eu vou fazer um compromisso contigo. Sabe o que Deus disse lá de cima? Não sei não. Fala assim, viu? Quantas vezes já se ajoelhou aqui e resultado mesmo? Nenhum. Fez um compromisso com Deus? Cadê a prova? Pergunta assim, cadê a prova? Irmãos, as nossas iniciativas são contestadas. Tem gente que acha que só porque vem se ajoelha assim, Deus fica feliz. Agora, capaz, meu filho, Deus nos conhece. Fala assim, Deus te conhece. Diga glória a Jesus. Vamos ver se vai mesmo. Diga glória a Deus. Irmãos, por isso que tem que perseverar em oração. Irmãos, a perseverança na oração é a prova da tua fidelidade, a prova da tua perseverança. Só persevera em oração quem é perseverante. Isso é óbvio. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem gente que é muito assim de embalo. 1 Samuel 4, o povo estava desviado no pecado com uma tristeza, e tinha guerra com os filisteus. O que eles fizeram? Mandaram trazer a arca, achando que a arca, ao invés de ser apenas o símbolo da presença de Deus, ia ser assim um talismã, um amuleto, alguma coisa para trazer sorte. Daí mandaram trazer a arca. A hora que chegou a arca, irmãos, os filhos de Israel fizeram um tal alvoroço de brados, de júbilo, que a terra tremeu. E os filisteus ficaram com medo. Ai, o povo de Israel tem deuses tremendos que destruíram o Egito. Foram todos para a batalha. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Foi um fracasso. Foi uma derrota fragorosa. Foi horrível. Fazem misericórdia. O que adianta berrar quando a arca chega e a vida está torta? Que adianta? Pergunta assim, que adianta? Mas tem gente que vem no culto, faz um estardalhaço e já sai daqui pecando. Deus não aceita. Irmãos, e tem gente que vem no culto e chora, e sente, e ele sai daqui já achando assim que vai vencer tudo mais um pouco. Meu amado, não é assim. O Senhor nosso Deus contesta as nossas empolgações e prova para ver se são verdadeiras. Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. O que Jesus respondeu? Você não canta o galho e 3 vezes você já negou. Mas em misericórdia. Então o Senhor nos prova. O Senhor quer a nossa perseverança. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, fique firme. Diga glória a Jesus. Pare com o discurso lamurioso. Ai, pastor, mas olha, sabe, eu não estou nem acreditando mais. Porque ora, e está tudo do mesmo jeito. Fala assim, para com isso. Persevere em oração até a hora de Deus fazer. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus.
Ai, pastor, mas sabe, eu já estou até desanimando, porque o senhor há de entender, né, pastor, que não é fácil, que assim, olha, é quase impossível. Eu não entendo, Deus não entende, ninguém entende. E você persevere, por favor. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, não tem desculpa. Você não está na cadeia. Paulo, quando escreveu isso, ele estava na cadeia. Diga glória a Jesus, dizendo assim: perseverai em oração. Diga glória a Jesus. Preso, porque ele tinha esperança de ser solto. Aliás, ele falou isso no versículo seguinte: tinha esperança de ser solto. Enquanto não era solto, vamos orando. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que Deus quer. Fale isso para o irmão do lado. É assim que Deus quer. Diga glória a Jesus. Repita comigo: chega a hora em que Deus ouve. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Chega o momento em que o Senhor ouve. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O que significa o versículo? Deus de costas, você clamando, 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 passa tempo, e Ele de costas, você clamando, clamando, até o dia que Ele se inclina para você. Diga glória a Jesus. E quando Ele se inclina, tudo está resolvido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós já tivemos aqui na igreja o estudo, os mistérios do reino de Deus, os mistérios de Deus. Um deles foi o mistério dos tempos de Deus. Nós vimos ainda domingo passado, João 17, Pai, é chegada a hora. Existe a hora de Deus. Quando chegar a hora de Deus, Deus operará. Deus nunca chega atrasado, mas Ele chega no relógio dEle. Diga glória a Jesus. João capítulo 7, o meu tempo não está pronto ainda, disse Jesus. O vosso tempo sempre está pronto. Quer dizer, existe diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. No tempo certo Ele ouvirá. A nossa função é perseverar até chegar a hora do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos fortalecer nessa noite, o Senhor quer nos levantar. Continue perseverando em oração. Louvado seja o Senhor, irmãos. Existe ainda o mistério do mover de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: existe um mistério no mover de Deus. Nos Atos 10, 16 diz que desceu um vaso como se fosse um lençol do céu cheio de animais, e foi dito aquela frase para Pedro, repetida 3 vezes: não tornes tu imundo aquilo que o Senhor purificou. E o versículo diz assim, 16 diz: e o vaso tornou a recolher-se no céu. Quer dizer, desceu do céu, manifestou-se, mostrou e tornou a recolher. Diga glória a Jesus. Isso mostra uma das características das ações de Deus. Vez por outra o Senhor se manifesta, derrama, opera e recolhe a operação. Diga glória a Jesus. Até o momento determinado dele agir de novo. É assim que Deus age. Mas, irmãos, muitas vezes as pessoas perdem o mover de Deus porque não perseveram. Como diz Isaías 66, é chegada a hora de dar à luz, mas os filhos não estão no lugar. Diga glória a Jesus. Tem que perseverar até a hora que o Senhor quer operar na tua vida. Isaías 11:9, toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O mar tem ondas com fluxos e refluxos. A glória de Deus também tem esses fluxos e refluxos. Às vezes Deus manifesta a sua glória e às vezes Ele retém a sua glória. E a nós incumbe esperar. Lucas 2,15 diz que os anjos desceram, uma multidão dos exércitos celestiais, falaram com aqueles pastores que guardavam os rebanhos na vigília da noite e manifestaram aquela glória e tornaram a se recolher para o céu. Diga glória a Jesus. Irmãos, assim Deus opera. Irmãos, mas nós temos que perseverar. No caso dos pastores, se eles estivessem em casa dormindo, não ia haver anjo nenhum. Mas porque eles estavam lá velando no meio da madrugada, guardando os rebanhos. Diga glória a Jesus. Irmãos,
nos cultos é assim também. Muitas vezes o Senhor, num determinado culto, opera que é uma maravilha, desce aquela glória e volta a se recolher, e passa vários e vários cultos sem ter aquilo. E se exatamente naquele dia que o Senhor operou, o Senhor queria te abençoar, mas você não veio aquele dia porque você estava cansado, fazendo misericórdia, perdeu, meu filho. Fala assim: perdeu porque não perseverou. Diga glória a Jesus. Quem está buscando o batismo no Espírito Santo, persevere em oração. Diga glória a Jesus. Tem gente aqui que está pensando: ai pastor, olha, na verdade, eu estou achando que esse negócio não é para mim não, sabe pastor? Isso é discurso de preguiçoso. Fala assim: viu? Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, diga glória a Jesus. É só, todo o que pede, recebe. Mateus 7:8. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Perseverai em oração. Não deu desta vez, continue orando. Fala assim: continue orando. Irmãos, eu tomo base por mim. É só passar numa experiência desagradável. Olha, sabe pastor, eu acho que o que Deus tem para mim é outra coisa. Eu acho que eu vou parar por aqui. Sabe, eu vou me voltar para outra coisa, porque... Fala assim: para com isso e persevere em oração. Diga glória a Jesus. Você não sabe é nada. Fala assim: Deus sabe tudo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Persevere em oração. Além do que, quando a gente passa por uma aparente derrota, a gente não está pronto para tirar conclusão nenhuma, porque todas as conclusões vão ser absurdamente erradas. Diga glória a Jesus. Persevere em oração, espere no Senhor. Glória a Jesus. Ai pastor, mas por que com os outros parece que vai mais rápido e comigo não? É porque de certo isso é mais difícil, meu filho. Diga glória a Jesus. Às vezes é cascudo. Faz assim, viu? Feijão velho não cozinha. Tem que pôr uns 3 dias na pressão. Diga glória a Deus. Irmãos, para fazer barreado com carne de segunda ou de terceira, fica 24 horas cozinhando, viu? Diga glória a Jesus. Jesus vai te deixar que nem um barreado. Molinho, molinho. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente que quer carne de músculo, né? Duro que é uma coisa. Jesus vai te amolecer na pressão. Diga glória a Jesus. Irmãos, perseverem em oração, velando nela com ações de graças. O que significa velar? Significa com carinho, com capricho, com determinação. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, e isso aqui está no versículo para evitar a preguiça, evitar a negligência. Fala para nós assim: não seja negligente. Irmãos, como já falamos, para evitar a blasfêmia, não blasfeme, não abra a tua boca para falar besteira. Moisés, por causa das bobagens que ele falou, ele não entrou na terra prometida, porque ele se exasperou. Então, irmãos, esse negócio de falar besteira em momento assim de aparente derrota, isso tem consequência. Fala assim: cuida com a tua boca. Porque o versículo complementa: velando nela com ações de graças. Diga glória a Jesus. Ai, Senhor, eu estava esperando no dinheiro, mas não veio. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. E tem que falar isso assim com um coração bom. Irmãos, tem gente que só porque não consegue o que quer, fica com o coração podre. Fazer misericórdia. Sabe aquele coração ruim? Jesus amado,
Diga glória a Deus. O que Jesus vai ter que fazer com você? Pergunta você, o quê? Meu amado, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, aprenda isso, diga glória a Jesus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. O Senhor está falando conosco hoje. Glorificado seja o Senhor, bendito seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor maravilhoso, glória a Jesus, aleluias. Ainda que a figueira não floresça, eu contudo me alegrarei no Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus, glória a Deus. Quanto mais ora, mais dói. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja. Irmãos, o Senhor está presente. Engrandecido seja o Senhor. Continue a orar, continue a buscar o Senhor, continue a esperar em Deus, continue a confiar, continue a crer. Na lavajada canta, na nossa canta,